Fala galera, beleza? E aí rapaziada, vamos lá para mais um vídeo? Meu povo, mais um vídeo falando da Copa do Mundo de Clubes. E mitamos, né, rapaziada? Mitamos na rodada de rodada não, né? Nas oitavas de final, fizemos aí mais de 80 pontos. Foi uma boa pontuação numa rodada onde os SGs foram bem difíceis, né? Mas conseguimos trazer, sim, uma boa pontuação com apostas interessantes aí, né? Apostamos no Harry Kane, Guirassy meteu 2 gols, os dois. Acertamos os 3 atacantes, né? O Haaland fez gol, o Guirassy fez 2 e o Harry Kane também fez 2. Se tivesse ido com o Hakimi, talvez a gente tivesse até passado dos 100 pontos. O problema era as cartoletas, realmente foi um grande problema para todos os cartoleiros aí nessa semifinal, né? Deixa eu ajeitar aqui, porque tá frio. Tá frio aí onde você tá assistindo? Diz aí nos comentários aí, tá muito frio, porque aqui em São Paulo, rapaz, deve estar uns 10 graus aqui, 8 graus aqui, tá bem gelado. Mas vamos lá, falar rapidinho aí dessa semifinal, quartas de finais, né? Meu time passou, Fluminense, cara, eu tô em êxtase até agora com o Fluminense tendo passado aí para as quartas de final, muito feliz, né? Pra mim já tá muito bom, o que vier é lucro daqui pra frente, já ganhou um bom dinheiro o Fluminense, já representou muito bem o futebol brasileiro, mas claro, estaremos torcendo aí pro Fluminense continuar indo bem aí no Mundial de Clubes, tá? Deixa aí nos comentários como foi as suas oitavas de final, mitou, zicou, deu certo, o que deu certo, o que deu errado, pegou algumas dicas aqui do nosso canal, a gente bate um papo sobre isso. Mas antes da gente ir pro nosso vídeo, mostrar como foi a nossa pontuação, escalar um time para essas quartas de final, vou pedir aquele favorzinho para você, meu amigo, minha amiga, se inscreva no canal, deixa o like que ajuda demais, clica no sininho para receber notificações quando a gente soltar o vídeo novo e segue a gente lá nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok, Instagram. Lembrando que semana que vem a gente já vai começar, a gente já vai trazer os vídeos aí para o Campeonato Brasileiro, tá? Que começa lá no sábado, se esse sábado o outro já tem Campeonato Brasileiro, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolação, pro nosso vídeo Mundial de Clubes, quartas de final no Cartola FC. Então tá aí, rapaziada, essa foi a nossa pontuação na última rodada aí, né, nas oitavas de final. Fomos muito bem com o Haaland de capitão, Harry Kane representou muito bem fazendo 2 gols em cima do nosso rival Flamengo, nem gostei, né, nem achei ruim. Guirassy também foi muito bem aí, fez uma boa pontuação, né, fomos muito bem realmente aí, tá, o Mkhitaryan infelizmente decepcionou, alguns jogadores realmente decepcionaram. Na minha opinião, faltou realmente um Hakimi aqui pra poder fechar com chave de ouro, mas eu acho que foi uma boa pontuação, valorizamos e agora vamos em busca de uma outra bela mitada aí nas quartas de final. Então vamos lá, sem mais enrolação, falar dos jogos, analisar cada jogo aí dessas quartas de final e montar um time base aqui com vocês, lembrando que esse time vai ser finalizado lá na nossa live de fechamento, que será às 2 horas da tarde, se eu não me engano, né? Será às 2 horas da tarde da sexta-feira, beleza? Então vamos lá, rapaziada, sem mais enrolação, falar do Mundial de Clubes, analisar os jogos e trazer um time pra vocês. Então vamos lá, rapaziada, continuando aqui, vamos começar a escalar, né? Vamos vender todo esse time aqui. Vamos pegar aqui na lixeirinha aqui, dar tchau e benção para todos eles. Foi muito bom enquanto durou, conseguimos aí uma boa pontuação. Muito obrigado a todos os colaboradores. E agora vamos falar aqui rapidinho dos jogos, tá, galera? E alguns nomes aqui que eu acho interessante. A gente tá vendo aqui o Fluminense deve jogar novamente com o mesmo esquema tático da última vez, tá? Bernal, Hércules, Nonato, não sei se será o Hércules aqui mesmo, tá? Talvez seja o Martinelli, que se machucou. Vamos ver como vai ser. Mas John Aras deve estar em campo, Germancano também. Temos que tomar cuidado aqui. O Fontes é um cara que entrega muita bola, mas é um cara mais ofensivo, né? Pode ser interessante também aqui. Mas eu vejo o Ignacio e o Thiago Silva com potencial junto com o Fábio fazendo muitas defesas aqui. Talvez seja um goleiro que mesmo tomando gol deve defender bastante, deve entregar aqui alguma boa pontuação, tá? Então vamos lá, rapaziada. O time do Al Hilal, acho que tem nomes aqui muito interessantes, tá? Eu gosto aqui muito do João Cancelo, excelente jogador, Marcos Leonardo, senhor Leonardo, Marcos Leonardo e Malcom, são 2 bons jogadores aqui, tá? Eu ainda gosto mais um pouco aqui do Marcos Leonardo, mas apesar que vai ter uma dificuldade muito grande com o Thiago Silva, que é o zagueiro que vai marcar ele, né? Então, de repente, o Malcom pode ser mais interessante pelo lado que ele joga aqui, que é o lado do Fuentes, então pode ser um lado que o Fluminense ceda um pouco mais aqui, tá? Gosto também muito aqui do Koulibaly, mas não sei se o time do Al Hilal vai conseguir segurar esse SG aqui, tá bom? Vamos ficar de olho nisso aí. Não sei se o time se o Savic vai jogar, tá aqui meio que não está aparecendo aqui Sergev, eu não sei se esse Sergev aqui é o Savic.
Vamos dar uma olhada nisso aí depois, quando a gente estiver na live de fechamento, vai ser o primeiro jogo, então a gente vai ter a escalação dos dois times, tá? Mas eu vejo realmente aqui um potencial aqui para alguns jogadores, como o João Cancelo, o Malcom, o Marcos Leonardo, né? Junto aqui com o Koulibaly. Vejo também, como eu falei, pelo lado do Fluminense, um Fábio sendo um cara exigido aí e pontuando mesmo tomando gol. Vejo o Ignacio também participando bastante aqui dos desarmes, vale a pena ficar de olho nele. E gosto muito aqui do John Arias e do Germancano, beleza? Vamos passar para outro jogo, galera, que é o jogo entre o Palmeiras e o Chelsea, tá? E aqui a gente tem uma partida aqui interessante que pode dar muito certo aqui, tá bom? Principalmente a gente vendo aqui o Palmeiras aqui, tá? Porque o Palmeiras deve ir com a dupla de zaga reserva. Isso pode ser um problemaço para a equipe do Palmeiras, tá? Infelizmente aqui vai estar com o Mikael e o Bruno Fux, vai estar sem sua dupla principal, que é o Murilo e o Gustavo Gomes, né? Isso, o Palmeiras perde muito com isso, mas tem o Giai que tá desarmando demais, o Estevão é sempre boa opção, Vitor Roque, né? Então, realmente aqui eu vejo alguns bons nomes, até o Vanderlan deve ser o lateral aí, não o Piquerez. Então, complicada a vida do Palmeiras, vai enfrentar um Chelsea que tem bons nomes aqui pra gente ficar de olho, tá? Eu realmente acho que o Chelsea tem uma chance até de segurar esse SG, tá? Então, olho no Pedro Neto, olho no Delap. O Palmer jogou muito bem a última partida, vale muito a pena ficar de olho nele. Gosto muito do Cucurella, cara, é um cara que apoia muito o ataque, chuta no gol e tem um potencial bom pra essa rodada, tá? O Reece James vale a pena também, Coelho. Adarabio também gosto muito, eu gosto mais dele do que do Coelho, que ele sai mais pro combate, né? Enzo Fernandes é sempre boa opção e realmente aqui eu vejo o Chelsea bem favorito, pelo menos, principalmente pelos desfalques do Palmeiras, né? Vamos passar agora pro jogo entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, potencial muito bom também aqui para a equipe do Bayern e do Paris Saint-Germain. Eu ainda vejo o Bayern um pouco à frente, tá? Eu vejo o Bayern querendo mais aí desse Mundial. Então tem um potencial bom aqui também, claro, pro lado do Paris Saint-Germain, que é o atual campeão da Champions League, né? A gente tem aqui o Kvaratskhelia, que tá fazendo um bom campeonato, uma boa média básica. O Vitinha tá voando, fazendo um excelente também campeonato. E o Hakimi, cara, que tá jogando demais. Pela linha defensiva aqui, eu tô gostando mais do Hakimi, tá? O Donnarumma é um goleiro que faz poucas defesas, deve ser um pouco mais exigido nesse jogo, mas eu vejo um potencial realmente aqui para os laterais. Gosto muito dos laterais da equipe do PSG, com o Nuno Mendes, que apoia bastante o ataque, e o Hakimi, que já tem 2 gols na competição. Na dupla de zaga eu ainda prefiro mais o Pacho, que tem feito mais desarmes do que o Marquinhos. Como eu falei aqui no meio campo, o Vitinha tem se destacado, mas o João Neves fez 2 gols no último jogo, tá? Mas esse jogo vai ser um pouco mais complicado aí, então eu preferi aqui mais o Vitinha. Olho no Kvaratskhelia, que ele joga de atacante, mas no Cartola ele tá de meio campista. O Doué, na minha opinião, tá fazendo muita firula. Inclusive, eu corri dele no último jogo. Muita gente, que ele era um dos mais escalados. Eu não fui com ele, fui com o Harry Kane, que deu muito mais certo. Então, eu ainda fico um pouco pé atrás dele aqui, tá? Mas eu realmente vejo o Bayern de Munique um pouco melhor, querendo mais nesse Mundial. Então, Harry Kane já tem, se eu não me engano, 3 ou 4 gols na competição. A gente tem também o Olise, que vinha se destacando, mas no último jogo não foi tão bem. O Coman também tá jogando demais, tá? Pelo lado aqui defensivo, gosto muito aqui do Tá, que tem feito mais desarmes. O Neuer é o Neuer, né? E pelo outro lado ali, eu gosto muito do Stanisic. Tem um potencial muito bom pra essa rodada, mas eu realmente focaria do meio pra frente aqui, né? Coman, Gnabry, Olise e o Harry Kane, tá? Harry Kane, na minha opinião, acho que deve estar na maioria dos times aí. É finalizador, é matador e tem jogado muito, tá bom? Vamos passar agora pra outra, né? Quarta de final, né? Pro outro confronto, que é Real Madrid enfrentando o Borussia Dortmund. O Borussia, galera, ontem fez até um bom jogo contra aí a equipe do Monterrey, mas no segundo tempo caiu muito de produção, tá? Eu vi muita dificuldade da equipe do Borussia, então eu vejo o Real Madrid como realmente aqui um favorito, tá? A gente tem aqui o Gonçalo, não é Gonçalo Ramos, cara, eu esqueci o nome dele, mas é uma boa peça pra rodada, tem marcado gols, tem feito bons jogos, gosto do Vinícius Júnior também, inclusive o Gonçalo tá tomando a vaga do Endrick, tá? Que não tá atendendo, do Endrick e do Rodrigo, então ele tá sendo o grande destaque aí da equipe do Real Madrid. O Vinícius Júnior, na minha opinião, é uma boa opção, mas a gente tem que ficar de olho se o Mbappé volta, tá? No último jogo ele chegou até a entrar em campo, vamos ver se ele joga como titular nessa aqui. Gosto muito do Bellingham, tá? O Jude Bellingham, muito boa opção, e infelizmente não teremos o encontro dos irmãos, né? O Joe Bellingham e o Jude Bellingham, aí que são irmãos, um joga no Borussia, outro joga no Real Madrid. O do Borussia tomou cartão e não joga essa partida, então teremos só um Bellingham nesse jogo, e talvez, na minha opinião, é o melhor
Bellingham, né? Valverde é um cara que apoia demais também o ataque, né? Na parte defensiva, eu gosto muito do Alexander-Arnold, o Fran Garcia, né? É um bom lateral também, desarma bastante, participa das jogadas ofensivas, mas ainda assim eu prefiro o Alexander-Arnold, que é bem mais ofensivo e tem um potencial muito bom. Esse confronto aqui pode ter gol para os dois lados, né? Mas eu vejo realmente o Real Madrid acima, tá? Com nomes melhores, mais preparado. O Borussia teve algumas dificuldades, o Fluminense quase venceu esse time, teve muitas dificuldades aí, né? Tomou um sufoco ontem do Monterrey no finalzinho, não teve pulmão para manter o ritmo, né? Tá dependendo demais do Guirassy. O Guirassy fez os 2 gols ontem, se não consegue marcar os 2 gols, teria sido eliminado pro Monterrey, então tem um potencial para bons jogadores aqui? Sim, eu acho que tem o Svensson, o ADM e o Guirassy com nomes interessantes, tá? O restante aqui eu não vejo aqui muitos destaques aqui não, tá bom? Mas realmente, como eu falei, Real Madrid, na minha opinião, é um time que eu vou focar e devo trazer alguns nomes para nossa escalação, tá bom? Então é isso aí, galera. Como eu falei, são poucos jogos, então a gente já fez um resumo aqui, destacando aqui as melhores opções, né? E agora vamos montar o nosso time para essa rodada, tá? Eu vejo aqui um time muito bom para essa rodada, galera, com nomes aqui caros, tá? A gente tem que ver se vamos conseguir trazer aí, montar o melhor elenco possível, né? Porque afinal de contas, na última rodada, tivemos um problema aí com a escalação exatamente por falta de cartoletas. Então vamos dar uma olhada aqui no que a gente pode escalar aqui para essa. Eu vejo muitos jogos interessantes aqui para essa rodada, inclusive o jogo do Fluminense, tá? Talvez eu traga um jogadorzinho sim aqui, porque o Fluminense eu acho que tem um potencial, nem que seja baixo, mas tem um potencial. Eu acho que a equipe do Al Hilal é uma equipe um pouco melhor, com nomes melhores, como eu já falei, mas o Fluminense ainda assim tem feito bons jogos, tá? Vamos começar aqui pelo gol, e aqui eu vejo aqui uns bons nomes aqui para essa rodada, tá? Eu gosto do Courtois contra o Borussia, tem um potencial muito bom. Eu gosto também aqui do Bono, da equipe do Al Hilal. O Fábio também é muito interessante aqui, eu acho muito boa opção. E o Emmanuel Neuer também, vejo um potencial muito bom para essa rodada, tá? O Robert Sanchez é um goleiro também que tem feito algumas defesas, né? A média dele tá de 5,53, tem feito tendo alguns bons desempenhos, né? Mas eu realmente aqui devo focar em um goleiro aqui um pouco mais para defesas aqui, tá? Então eu devo focar aqui realmente no Fábio do Fluminense. Lembrando que ainda é um esboço na live de fechamento. Eu vou fechar esse time aqui e aí sim, fazendo as últimas análises, vendo aqui os últimos escalações, os prováveis, as notícias que a gente vai ter. A gente tem mais 2 dias ainda aí pela frente e aí a gente finaliza esse time, tá bom? Vamos passar pra zaga agora, galera. E eu vejo também com potencial aqui a zaga do Al Hilal, tá? Potencial muito bom. Acredito que o Fluminense vai se defender bastante. Então o Koulibaly é uma boa opção. A média dele tá muito boa, 7,47, né? A gente abre aqui rapidinho aqui, ó, os scouts dele aqui são muito bons aqui, ó. Finalização, gol ele já tem, ó, desarmes ele tem 7, SG ele tem 1 SG, né? Toma pouco cartão, né? Comete poucas faltas, só 2 faltas, né? Então é um jogador que tem feito boa pontuação. Marquinhos, ótima opção também para a rodada, gosto demais dele. Vejo um potencial também para a zaga do Real Madrid, vale muito a pena ficar de olho nisso aí, tá? A zaga do Paris Saint-Germain, o Pátio vem se destacando, mas é uma zaga que eu vou um pouco correr dessa zaga aqui, tá? E eu realmente, galera, vejo aqui o Chelsea com potencial melhor, tá? Eu vou de Bodi Ashley, tá? A média dele não tá muito alta, o Chelsea também não tem uma defesa muito confiável, mas ele é um cara que tem aí pelo menos um desarme, segurou um SG, né? Vamos ver como é que vai ser aí. Deixa eu ver aqui o Cowell, se ele tem uns números melhores, mas realmente me parece que não, tá? Ah, não, ele já tem 4 desarmes o Cowell, né? Então vou fechar com o Cowell e não vou fechar com o Bodi Ashley. Eu tô pensando aqui mais nos desarmes, tá? O outro zagueiro para essa rodada, galera, vou fechar aqui com o zagueiro do Fluminense, tá? Vou de Ignacio aqui pensando nos desarmes que ele pode proporcionar. Acho que o Fluminense vai se defender muito nesse jogo, vai ter muito desarme e mesmo tomando gosto que o Ignacio deve pontuar. Inclusive, a gente pode olhar aqui, ó, nos scouts dele aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nos scouts do Ignacio, que a gente pode ver com mais tranquilidade. Ó, a média do Ignacio tá 8,75, é uma média altíssima. Olha o tanto de desarme que já fez o Ignacio, 5 desarmes, conseguiu segurar 2 SGs, né? Comete um pouco de faltas, mas eu acho que tem um potencial sim pra ele aqui, tá? Vou fechar aqui por enquanto com o Ignacio. Pode ser que tome gol, pode, mas eu tô pensando realmente nos scouts dele e do Fábio, tá bom? Passando pras laterais, galera, vejo o Hakimi com potencial muito bom, mas não sei se nesse jogo contra o Bayern de Munique vai ser tanto assim, tá? Tem 2 gols, tá chegando muito na frente, vale a pena, mas esse aí eu vou deixar de lado. Eu vou fechar aqui com o Alexander-Arnold, da equipe aí
do Real Madrid, tá? Vejo um potencial muito bom para ele aqui. Inclusive, abrindo aqui os scouts, na última ele fez 10 pontos aí, ó, 4 desarmes, 2 SGs garantidos aí, né? Cometeu apenas uma falta, já deu assistência, né? Então, 2 finalizações, 2 faltas sofridas, finalização para fora. É um cara que vem pontuando muito bem, tá com uma média de 5,63, então vou fechar com ele aqui. O Hakimi tem uma média melhor, sim, mas tem um jogo bem mais complicado, tá? E eu gosto muito do João Cancelo, da equipe aqui do Al Hilal, mas eu vou fechar com o Cucurella, tá? Potencial muito bom para essa rodada. Eu acho que o Chelsea tem uma boa chance de segurar o SG, tá? Então, vou fechar com o Cucurella, já que ele é um cara que tem pontuado muito bem aí e apoiado bastante, tá com uma média absurda. Vamos dar uma olhadinha aqui na média e na pontuação do Cucurella. Ele tá com uma média de 8,17. Ele também, nos scouts aqui, ó, você pode ver, ele tem 11 desarmes, 1 SG e tomou um cartão amarelo, cometeu 7 faltas, mas é aquilo, se o cara tem 11 desarmes, provavelmente ele vai cometer um pouco mais de faltas, né? Então, vou com o Cucurella por enquanto aqui, vamos ver se a nossa grana vai dar. Vamos passar agora pro meio de campo. E aqui no meio de campo, galera, eu gosto muito do Kvaratskhelia, tá? Palmer também é uma boa opção para rodada, mas a média dele não tá tão interessante. Ele foi muito bem na última rodada, na última ele foi bem, fazendo 2 desarmes, aí ó, dando uma assistência, mas eu vejo aqui um potencial melhor pro Bellingham, tá? Ele que é um cara que tem aqui numa média muito boa também, vem produzindo bastante, ele tem gol, tem assistências, tem finalizações defendidas, né? Tem 9 desarmes, ou seja, muito participativo. Vou de Jude Bellingham aqui, tá? Vou fechar também com o Olise, tá? Eu acho que a média dele tá muito boa, só na última que ele não foi tão bem, mas é um cara que vem produzindo muito para a equipe do Bayern de Munique. Ele tem 3 gols, 2 assistências, ó, 2 desarmes, finalizações defendidas, faltas. Então é um cara que tem pontuado muito bem com média básica. Gosto muito também do Enzo Fernandes, cara. Tô na dúvida. Pode ser que eu vá num 4-3-3 ou num 4-4-2, eu tô meio na dúvida. Valverde, gosto muito também. John Arias tá com uma média absurda também de 7,95, tem gol já, tem assistência, tá fazendo um bom campeonato, talvez seja um dos melhores nomes aí desse Mundial de Clubes. Tem gol, tem assistências, tem 4 desarmes, né? Então eu vejo um potencial muito bom aqui pro John Arias, tá bom? Vitinha tá fazendo um campeonato absurdo também com o Paris Saint-Germain. Goretzka fez gol na última rodada, mas não vinha tão bem. O Milinkovic-Savic também é um cara muito bom pra rodada, né? Na última fez 4 pontos aí, mas ele é um cara muito de transição, vale a pena sim ficar de olho nele. Eu realmente, galera, já vejo aqui bons nomes, mas eu acho que eu ficaria por aqui, tá? Aqui pra baixo que já são mais algumas apostas. Um Kimmich pode encaixar bem, de repente um Maurício, um Savic pode ser um bom nome também pra gente ficar de olho. Vitinha tá jogando muito bem com uma média de 7,20, mas eu vou fechar por enquanto, galera, com o John Arias, tá? Tô sendo clubista? Talvez um pouquinho, né? Não é todo dia que você tem o seu time jogando o Mundial de Clubes. Então, vou de John Arias aqui pra fechar o meu meio de campo. Lembrando que pode ser que eu mude lá na live de fechamento pra um 4-4-2, tá? Vamos passar agora pro ataque. E aqui no ataque, galera, eu realmente tenho apostado no Harry Kane e vou com ele de novo, tá? Tem feito um bom campeonato, tá jogando muito bem, vale muito a pena pra rodada. Vai enfrentar um Paris Saint-Germain aí que, claro, tem uma boa defesa, tem um bom time, mas eu vejo o Bayern de Munique um pouco mais focado do que a equipe do Paris Saint-Germain, que acabou de ganhar uma Champions League, né? Tem aí 3 gols, tem assistência, tem finalizações defendidas, falta sofrida bastante, tem desarme. É um cara muito bom aí pra cartola, tá? Uma média interessantíssima, então vou de Harry Kane. Vou fechar também aqui com o Vini Júnior, tá? Vamos ver se a nossa cartoleta vai dar. Tem um potencial muito bom do Vini Júnior para essa rodada. Eu vejo o Real Madrid com um potencial maior do que o Borussia Dortmund, tá? E aqui, galera, eu tenho o Pedro Neto como potencial, tem o Coman, que pode ser um nome interessante. Eu gosto do Malcolm, da equipe do Al Hilal. Germancano pode ser um outro nome que pouca gente vai estar olhando. Gnabry também vale a pena. Tem o Delap, que tá jogando muito bem também. E eu tô meio na dúvida, tá? Mas por enquanto eu vou fechar aqui com o Delap, tá? Por causa das cartoletas. Isso é por enquanto, tá, gente? Talvez eu mude, talvez eu coloque outro jogador. Mas por enquanto eu tô fechando com o Delap do Chelsea, tá? Ele que é um centroavante, né? O cara dos gols. Mas o Pedro Neto tá jogando demais também, tá? Olho nele aí. Vou com ele por enquanto, Delap, tá? Agora vamos fechar aqui com o nosso treinador, rapaziada. E vamos ver se vai dar as cartoletas, né? Senão vou ter que mexer, realmente vou ter que mexer no time aqui. Vou ter que tirar alguém.
e talvez eu tire o Ignacio, tá? Ele tá custando 11 cartoletas, vou colocar um zagueirinho um pouquinho mais barato, já vou fechar aqui com o técnico, tá? Eu vou fechar com o técnico aqui do Chelsea, eu acho que o Chelsea vai passar em cima do Palmeiras e vamos tentar caçar um zagueiro um pouquinho mais em conta aqui com um bom custo-benefício, né? E a gente tem o Cole e realmente vamos ter que dobrar a equipe. Tem o Cole aqui com potencial, né? E é o mais barato, né? Realmente aqui não vai ter outro zagueiro mais barato. Ainda vou ter que mexer mais no time. Nosso time teve que fazer algumas mudanças aqui, que senão não ia dar, galera. Tirei aqui o Jude Bellingham, coloquei realmente aqui o Güler para poder ter um bom reserva de luxo, né? O reserva de luxo é muito importante. Então, nosso time fez aqui um hackzinho aqui, tá? Com o Robert aqui do Chelsea. Tô indo com o Buddy Ashley, Ignacio do Fluminense, Fran Garcia, Alexander-Arnold, Güler, Olise, John Arias. No ataque, Harry Kane, Vini Júnior e Pedro Neto. O ataque ficou até um pouco mais forte, tá? E o nosso banco tá fechado com o Robert, né? Do Chelsea, Samuel Xavier do Fluminense, Cowell da equipe do Chelsea, Laimer da equipe do Bayern de Munique, o Delap, que é o nosso reserva de luxo aí. Lembrando que a gente pode fazer alguma mudança até lá na frente, tá? O nosso capitão, eu vou colocar aqui nos Vinícius Júnior e a gente pode fazer uma mudança lá no nosso, na nossa live de fechamento, que a live será na sexta-feira, às 2 horas da tarde, tá bom? Claro, a gente vai estudar mais, vamos ver aqui as notícias que vão saindo, os esquemas táticos, pra gente poder escalar, claro, o melhor time possível lá na live de fechamento. Então, aguardo você lá às 2 horas da tarde na sexta-feira. Uma boa sorte nessa rodada aí de quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe a todos nós e tchau!